Bem, Madureira, eu já sabia que era final de linha. Eu lembrava muito do Maia Ferreira. Às vezes, quando a gente se encontrava, tinha um grupo de gerentes que se reunia. Eu, infelizmente, sempre fiquei de ir nesses almoços e nunca fui. Nem sei se ainda tem. E quando o Maia me dizia, menino, você tem que aprender a engolir sapo. De fato, a vida nos ensina muito a engolir sapo. Na área profissional, eu já me considerava um cara razoavelmente realizado, não tinha maiores aspirações. Eu só pensava em sair, me aposentar. Daí a 5 anos eu estava fora. E esses 5 anos passaram rápido, bem rápido. Uma agênciazinha pequena, bem pequena, mas deu para fazer um grande trabalho. O diretor era o Cerdeira, vindo do Banco do Brasil. Não era o tipo de cara bom de se lidar, porque muito confuso, mas é o que tinha. Todo o pessoal que, com raras exceções, vindo para a área do Banerj, de aplicação e desenvolvimento, era uma lástima, a não ser aqueles bem formados. Eu aponto um, que era o Maia Ferreira. Tinha um gerente geral também maravilhoso, também se aposentou, era o Evandro Queiroz. Era no estilo do Maia, mesma coisa. Não aborrecia ninguém, amigo de todo mundo. Então eu tive boas recordações também nessa agência. Essa agência, por ser pequenininha, eu acabei fazendo a mesma obra lá e ficou com bastante encheios, só que a gerência ficava em cima. Tinha uma parte de cima e eu lá de cima eu via quem entrava na porta. Quando entrava, a agência ficava entupida de gente. Quando entrava algum cliente de expressão, eu falava com a secretária, Cecília, que fosse lá buscar o cara. Trazia, botava ali na minha mesa e atendia, dava um atendimento personalizado aos melhores clientes. A maioria já sabia, já ia direto, subia a escada e ia direto. Uma agência tão pequena, mas nos deu assim uma grande alavancada em seguros. A gente fazia seguro como ninguém, embora pequenininha a agência, tinha uma carteira imensa. Seguro de vida em grupo, acidente, de carro, enfim. Eu tinha uma carteira grande. Dava para ganhar um dinheirinho. Inclusive, quando eu me aposentei, eu senti essa quebra, porque só de comissão de seguro ia mais de 50% do salário. E eu dividia isso com a minha secretária. Tinham 3 secretárias ali, e elas trabalhavam muito. E o mérito não é só de um cara, isso é igual a time de futebol. Quando está tudo bem, todos têm que estar jogando bem. Então, eu nunca fui guloso. Eu dividia com as meninas, entendeu? Com os subgerentes também. Eu dividia essa parcela de seguro. Se eu fosse receber sozinho, era muito dinheiro. Então eu podia dividir, ficar com uma boa parte.
Eu ficava com 50%, os outros 50% eu dividia 10% cada um, e mesmo assim eles tinham um saláriozinho a mais. Então eu me lembro da Cecília principalmente, uma turminha boa, e até hoje eu me relaciono com 2 ou 3 dessa época através do Facebook. Esses 5 anos voaram. Eu já estava morando em Jacarepaguá, tinha nascido o meu primeiro filho homem, o Elmo Júnior, e era pequenininho. E eu já pensava em o que fazer depois dessa aposentadoria. Um belo dia, eu passando em frente a uma faculdade ali de Madureira, tinha lá umas faixas que estava aberta até sexta-feira as inscrições para o vestibular de economia e administração de empresa. Eu saltei do ônibus. Eu deixava o ônibus, né, o carro estacionado em Madureira, e pegava o ônibus e ia para o centro. Então ia de trem. Então, saltei, me inscrevi no vestibular, passei em 3º lugar, sem estudar. E acabei cursando, junto com esse tempo, a administração de empresa. Eu era o mais velho, lógico, tinha a garotada se cercava de mim. Eu sabia muito contabilidade, dava aula para eles. Era um troço muito interessante. Eles procuravam muito. Eu tive que comprar um quadro negro, levei para a minha casa. Aos sábados, marcava com eles, eles iam para lá estudar. 4, 5, 6 meninos, meninas. E era assim. Na faculdade eles tinham mania de pedir que eu desenvolvesse determinado assunto no quadro negro, enquanto o professor não chegava. Teve um professor de contabilidade que ficou mexido com isso. Ele não gostava. Me chamou, disse: ó, eu não gosto que você vá para o quadro ensinar aos meus alunos. Bem, são seus alunos e meus amigos. Eles pedem que eu desenvolva. Por quê? Porque eu fiz contabilidade, eu trabalhei, estou trabalhando derradeiramente num banco, então conheço muito bem contabilidade, então eu posso ser útil a eles. Então, em plena sala de aula, ele dizia: olha, eu vou fazer uma pergunta, menos para o sabichão aí. Um belo dia eu estava com o ovo virado. Sério, professor, o senhor estava faltando com respeito comigo, eu sou aluno igual a todos eles. Entendeu? Eu acho melhor o senhor pensar melhor no que fala assim para a turma. Eles vão achar que o senhor não é um bom professor. Ele ficou sem jeito e tal. Aí um belo dia ele não cruzava comigo. Ele ia operar, ia ficar ausente. Aí, no meio da turma, ele disse: ô, Elmo, eu queria pedir a você um favor, é possível? Se é possível. Eu dou aula na parte de administração de empresa e contabilidade na Faculdade Bandeira de Lei. Eu não tenho ninguém para me substituir. Você iria lá dar umas aulas durante o período que eu estiver afastado? Mas, claro, estou à sua disposição. Eu não era professor, mas eu conhecia bem o assunto. Ele me levou lá, me apresentou a diretora, ninguém pediu documento, ninguém pediu nada, nem carteira de identidade pediram. E eu fiquei dando aula no lugar dele. E acabou
Foi um show terrível, porque a turma gostava muito, eu tinha detalhes, fazia todo mundo participar. Foram 2 meses de aula, eles estavam pensando até que eu ia continuar na cadeira. Se não, eu estou aqui só substituindo o professor. Assim que ele estiver apto a retornar, eu vou embora. Eu sou amigo dele. Aí no primeiro mês e no segundo mês, quando eles vieram me pagar com envelopes, não, guarda isso aí é do professor, eu não quero nada. E não aceitei, quantos estão? No terceiro mês ele voltou a trabalhar e a turma toda foi só elogio da minha pessoa e ele ficou muito sem graça. Quando a diretora chamou e entregou a ele os 2 meses de salário que eu deixei lá, que eu não recebi. Ele me chamou no canto, lá na faculdade, disse, ué, esse dinheiro é seu? Não, absolutamente. Eu fui lá ajudar você. Eu não preciso disso, eu sou gerente geral aqui de uma agência, estou em final de carreira, estou recebendo razoável, não preciso dessa parte. Eu fiz questão, era meu prognóstico reservar esse dinheiro para você fique tranquilo, que entre nós não vale isso. E o cara ficou meu amigo, muito meu amigo. Acabou que eu terminei o tempo, as meninas Leila, a Cecília, organizaram lá uma festinha de despedida, fizeram uma plaquinha de prata. Eu guardo até hoje essa plaquinha de prata. E eu me despedi em janeiro de 1990. Saí do banco, aposentado, e fui viver uma outra vida. O meu hobby passou a ser eu gostava muito de radioamadorismo, né? Comprei rádios e tal, e comecei a viajar. Ia a Miami e tal, comprar rádios. Era muito mais barato, valia a pena. Então comecei a me dedicar com o rádio amador. Entendeu? A gente volta mais na frente contando as nossas histórias.